daremos prosseguimento a este trabalho ao qual destinamos com muita alegria, presteza e satisfação, que é exibir, mostrar, apresentar, não de forma como assim dizer, velhaca, chacóticas, conforme nós vivemos a cada instante, a cada momento, aqui surpreendemos a forma como falam de coisas, de situações tão sérias que é falar da ciência espírita. Não consigo entender. E nós nos comprometemos, dá um pouquinho de água, a falar deste livro, deste conteúdo que insere suas páginas. Este livro de Carlos Bernardo Loureiro, que se intitula Os Investigadores da Alma e do Espírito, 5 séculos de pesquisas. É um trabalho que dispensa qualquer comentário negativo. É uma obra realmente de encher os olhos daqueles que têm bons olhos para enxergar, de elastecer os tímpanos daqueles que têm ouvido para ouvir e não só de escutar. É uma maravilha. Eu confesso, sou fã número 1 desta obra e por isso me dediquei durante o período que se for necessário a deslumbrar, falando a respeito desta obra. Dure o tempo que durar, falarei de todas elas, o que merece. Não quero com isso me projetar. Longe de mim qualquer interesse, qualquer desejo de projeção, de engrandecimento, muito longe. Diga-se de passagem, se isso for realmente fruto de qualquer sentimento de hipocrisia, que Deus permita que no próximo trabalho eu não fale mais desta obra, porque não é do meu desejo estar aqui fazendo exibição, muito menos me expor. O meu desejo é realmente apresentar para aqueles que queiram ouvir, sobretudo aqueles que não têm capacidade de pegar um livro desse para ler. Tem muitos aí que não têm capacidade de comprar um livro dessa natureza, ter acesso a ele e ler esse livro. Eu estou me dirigindo a essas pessoas que pelo menos têm uma oportunidade de chegar em um computador, acessar esse portal e assistir algo relacionado a tamanha grandeza que é esta obra deste pesquisador, fruto da sua lábia, da sua capacidade intelectiva. É bom que se diga. E hoje falaremos sobre o trabalho de Michel Faraday, que nasceu em 1791 e desencarnou em 1866.
1707. O químico e físico inglês foi sucessor de Humphrey Davy na Royal Institute de Londres. Descobriu o benzeno em 1825 e inventou o dínamo em 1831. Com seu conceito de linhas magnéticas e de força, estabeleceu os fundamentos da clássica teoria dos campos eletromagnéticos, mais tarde aperfeiçoada por J. Clerk Maxwell, descobridor ainda as leis da eletrólise, isso em 1834, que levam o seu nome, e demonstrou as conexões entre a luz e o magnetismo. Faraday, além de suas atividades no campo da ciência oficial, dedicou-se paralelamente à pesquisa supranormal, que é essa que nós também pesquisamos, e casos sérias como esta pesquisa também. A 2 de julho de 1853, informa Zeu Van Tuyl, um gigante também, praticamente um dos seguidores de Kardec, o periódico inglês Athenaeum divulgava um trabalho de Faraday em que reproduzia a comunicação entre que ele fizera à Sociedade Real de Londres sobre o fenômeno das mesas girantes. Transcreveu intenso sob o título original Pesquisas Experimentais sobre as mesas girantes. Faraday, em princípio, imaginou que as mesas se moviam sob os dedos, em consequência de uma ação mecânica ordinária exercida pelas pessoas situadas em torno delas. Isso é o que todos pensam. Todos os pesquisadores também tiveram essa concepção. Conceberam de início isso, né? Conquanto disso, conscientemente, não se apercebessem, como muitos também não se aperceberam. A seguir, o ilustre pesquisador relata as experiências que desenvolveu, utilizando-se de um especial equipamento projetado e construído para essa finalidade, em que se destacavam placas formadas dos mais diversificados materiais. Estas eram postas entre as mesas e os experimentadores. Faraday constatou que, apesar desse expediente, jamais observou quaisquer efeitos elétricos ou magnéticos decorrentes do processo. Preliminarmente, achou que uma única pessoa seria suficiente para movimentar a mesa e que esse movimento não era obrigatoriamente circular, mas que também podiam produzir-se em linha reta. Contudo, esclarece Zeu Van Tuyl, isso está na sua obra As Mesas Girantes, publicada pela FEB, foi verificado por muitos estudiosos que, vez por outra, a mesa permanecia imóvel
e nenhuma nem 10 pessoas conseguiam exprimir o mais ligeiro movimento. Fica evidente com isso que não é a força magnética do indivíduo que provoca esse fenômeno, e sim uma força estranha, independente dessa força magnética do homem. Sem ela, nada acontecerá. Os fatos, então, contrariavam a tese de Faraday, que nunca impuseram suas próprias mãos sobre a mesa, como faziam os verdadeiros experimentadores. Por mais que modificasse ao infinito o método de experimentação, escreveu ele em pesquisas experimentais sobre as mesas girantes. Foi-me impossível perceber mesmo a mais leve indicação de que se tratava de alguma força natural particular, nem humana, nem mecânica, né? Nem qualquer outro tipo de força artificial. Não percebi nem atrações, nem repulsões, nem força tangencial, nem qualquer coisa que me fosse uma pressão puramente mecânica exercida por inadvertência ou sem consciência reflexa pelo operador. E prossegue. São os dedos e as mãos que impulsionam a mesa, fazendo pressão sobre ela. E explicava que, após longa espera, os dedos e as mãos se tornavam rígidos, entorpecidos, insensíveis e, em consequência, exercem uma pressão que, no fim de algum tempo, adquire um grau de intensidade bem grande para pôr movimento a mesa ou qualquer material colocado em cima dela. Mais adiante, batendo na mesa, na mesma tecla, afirma: é para mim um fato demonstrado que a mesa gira sob as mãos de pessoas que o queiram, sem de modo algum suspeitarem que elas mesmas é que imprimem à mesa uma força mecânica vulgar. Se fosse assim, né? Todo mundo fazia. Se fosse assim, qualquer um fazia. Não é verdade? E concluía assim as suas deduções sobre o mecanismo das mesas girantes. Estou um tanto confuso e envergonhado por ter sido levado a publicar essas pesquisas, porque acreditava ser desnecessária na época atual e nesta parte do mundo tal publicação. Espero, contudo, que ela seja útil. Há pessoas que não convencerei, que amontoarão objeções sobre objeções, mas, declaro, como me assiste o direito, que a elas não responderei. Firmei minhas convicções próprias, como experimentador, e creio não estar mais obrigado a travar controvérsias sobre esse ponto do mesmo modo que sobre várias outras questões científicas, a propósito das quais emiti opiniões dos outros físicos, como, por exemplo, a essência da matéria, a inércia, a magnetização, a luz, etc. Estas importantes questões serão decididas em última instância, cedo ou tarde, pelo sufrágio universal. E a decisão quanto às minhas explicações. Os fatos, entretanto, vieram
patentear a fragilidade e a precariedade das conclusões de Faraday, em que nem tempo tiveram para germinar, morrendo no descedouro. Isso é, no nascedouro. Em vez de subir, desceu, né? Não lhe adiantou publicar, no mesmo ano de 1853, uma obra com as suas preconceituosas opiniões, intitulada A Thaumaturgie d'Illusion. Prossegue Venturi. Acreditamos que tenha havido, da parte de Faraday, sinceridade e lealdade nas experiências que levou a efeito, apesar dos infelizes resultados. Apreciamos bastante a sua independência e superioridade de espírito ao de se dispor a examinar o assunto em pauta, atitude que vários professores desdenharam tomar. Mas discordamos do procedimento anticientífico e orgulhoso do ilustre físico, ao dizer que não se demoraria a responder às numerosíssimas objeções que certamente suscitaria. Que fazer, porém, se os fatos, dotados de uma obstinação indiscreta, teimavam em contradizer as conclusões do sábio inglês? Ocultar tal verdade só por motivo de acatamento e respeito? Ele os merece, não há dúvida, mas a verdade deve brilhar mais alto. Bem lembradas, aqui são estas palavras de Camilo Flammarion. Quando se trata de ideias novas, podem os maiores espíritos enganar-se, como ele e outros tantos, né? Eu sempre divulgo aqui. Stand-up. Eu sempre divulgo aqui. Charles Richer foi um dos. Grassetti, Janete e por ele assim vai. E também trilhou por essa linha de comportamento. E a posteridade se encarregou de o descaracterizá-la. Como hoje eles estão descaracterizados com a sua negatividade em torno da comprovação da fenomenologia da existencialidade em todo ser pensante. Recordemos que Michel Faraday vive Échosse de l'Autrement, segunda edição, empreendera forte campanha contra a abertura do canal no Istmo de Suez. E na condição de um pesquisador, provando por A mais B, tal como anteriormente o fizera o grande engenheiro Lefebvre, que a união do mar Mediterrâneo com o mar Vermelho ocasionaria catástrofes, dilúvio, sendo engolidas pelas águas grandes porções das terras que circundam o mar Mediterrâneo. Hoje o canal de Suez está aí, né? Contribuindo para a economia do progresso daqueles países, Panamá. Acreditava ele, depois de largos estudos, e conforme o eco das mais remotas tradições, que o Mar Vermelho estava sensivelmente acima do nível do Mediterrâneo. Essa ideia foi posta por terra
por alguns oficiais da Marinha inglesa. E em 1859, o engenheiro Fernand de Lesseps dava início a uma das obras mais grandiosas do século XIX, a construção do Canal de Suez, que foi oficialmente inaugurado em 1869. A depender do mês, eu acho que Kardec nem alcançou, na condição de homem encarnado, de espírito encarnado, porque ele desencarnou em 31 de março de 1869. Foi justamente o ano em que foi inaugurado esta grandiosa obra da inteligência humana que Faraday queria, emitindo sua opinião, ser uma catástrofe. Dois escorregões que um químico físico dera para a posteridade, que deveria estar hoje enaltecendo a sua memória. Sobre as declarações de Faraday a respeito das mesas girantes, eis o que Marquês Eudes de Merville escreveu em sua obra Questão dos Espíritos. Foi um espetáculo deplorável ver um homem como o Sr. Faraday comprometer a sua grande e justa reputação europeia com uma leviandade que um aluno não se perdoaria. Até mesmo o conde Agenor Etienne de Gasparin, em 1810, autor do livro admitiu que Faraday deveria evitar, com suas afirmações, comprometer um belo renome científico com a descoberta de pretensa demonstração que não comprovada nada e que não se aplica a coisa alguma. Na seção da revista científica da revista Illustration, na edição do dia 30 de julho de 1830, Félix Humbert, citado por Vantuil, também se bateu contra as afirmações generalizadas de Faraday, afirmando que este não somente esteve sempre distante da questão, mas que as consequências por ele extraídas de suas experiências não são nem lógicas, nem científicas. Finalmente, C. Williams Crookes, que em 1853 conheceu de perto a aparelhagem usada por Faraday nas experiências com as mesas girantes, feita em casa do reverendo J. Barlow, secretário do Royal Institute, ao relatar suas célebres pesquisas sobre a força psíquica no quartel-jornal de ciência de 1º de outubro de 1871. Cita o trecho de uma carta que Faraday escrevera a Sr. Emerson Tennant a propósito de uma proposta para a investigação experimental dos fenômenos que se traduziram pela assombrosa mediunidade de Daniel Douglas Home. As circunstâncias, lamentou William Crookes, não houvessem impelido Faraday encontrar-se com o Sr. Home. Não duvido que ele seria testemunha de fenômenos semelhantes ao que vou descrever. Vide também a obra de William Crookes, Excesso e os Fenômenos Espiritualistas, edição francesa.
Faraday Espírito. Faraday Espírito. Em uma série de sessões espíritas, entre 1888 e 1910, em Spitalfields, Estados Unidos, um espírito guia disse ser Faraday. Suas comunicações póstumas foram publicadas em 4 livros, que são Descerrando o Véu, o outro, Além do Véu, mais um, A Estrela Guia, e finalizando, A Alvorada de Outra Vida. Para o homem que negou os fenômenos, depois vinha escrever obras por intermédio dos médios, é comprometedor, porque negou a existência do ser pensante, do ser inteligente, do ser imaterial, né? Exercendo o seu potencial de capacidade altamente criadora, ao ponto de produzir obra de conotação quase que divina, como os espíritos apresentam com os seus trabalhos, que o leigo, o ignorante, atribui ser milagre, sacrilégio, e por aí se vai. E depois vim se retratar, utilizando do instrumento que ele negou, do equipamento que ele negou à posteridade, para, por intermédio dos mesmos, se retratar e dar a comprovação do seu equívoco, do seu engano. É comprometedor a um homem do quilate desse e de tantos outros que fizeram questão de negar a realidade comprovada por intermédio das suas pesquisas. Não foi o único, como não vai ser o único? Não foi o primeiro, também não vai ser o único. Quantos tem aí que são instrumento que os espíritos se utilizam para produzir determinados fenômenos e o negam, e sai negando? Quantos eu conheço aí que eu pesquisei, trabalhei por muito tempo na condição de médium, tive inúmeras comunicações produzidas por eles, fabulosos fenômenos, que foi fruto das nossas pesquisas aqui nesta casa e em outros lugares onde eu passei, e que hoje estão protestando, estão atribuindo que os fenômenos que eram produzidos pelo seu intermédio era fruto do diabo, era fruto do Satanás. Quantos deles tem? Quantos? Então não foram só o homem de ciência que se enganou. Ao ignorante é perdoável, é fruto da sua ignorância mesmo, seu desconhecimento, né? Mas um homem de ciência, um homem que teve instrumento intelectivo para se certificar dessa realidade e negou, como tantos outros, né? Aquilo que julgávamos é verdade, já me cheio de serpa, gozando, depois de vacalhado, né? Denegrido por força das suas mentiras. Uma coisa séria, Kardec deixou a prova concreta da existência do ser imortal, do espírito. O desafio está estabelecido.
que esses estudiosos provem a inexistência dele. Pronto. Que prove a inexistência. Negar é muito pouco. Criar sistemas para negar o fenômeno, para negar o espírito, é muito fácil. Agora, provar é que é. Queremos prova. Negativa, nós estamos cheios. Até porque as evidências nos mostram. Todos esses que negaram, todos esses que conspiraram contra, certamente estão envergonhados de si mesmo. Porque quando nega o espírito, nega a si próprio. Assina um atestado de irracionalidade. Assina um atestado de ignorância sobre tudo a sua verdadeira natureza, que é eminentemente espiritual. O homem é esta dualidade, matéria e espírito. Necessário se faz conhecer a natureza dessas duas dualidades. Infelizmente, só estão buscando conhecê-lo. E aí é que está a sua derrocada. Conforme eu tenho recebido muitos aqui. Muitos. Ludibriados, acabrunhados, iludidos e envergonhados consigo mesmo. Conforme muitos têm me dito aqui. Como pude negar uma realidade tão intrínseca na minha vida? Neguei a mim próprio. Eu não queria saber de vocês espíritas. Eu recebi aqui um espírito que se dizia protestante, líder de igreja protestante. Não vou dar o nome da denominação religiosa. Não é o meu objetivo. É uma das filiais, né? Conforme Bernardo cita, a farsa da igreja e as suas filiais protestantes e seitazinha segundo o espiritismo. E tem um bocado por aí, né? E não tem nem de longe o cheiro de espiritismo. Se rotula ser espiritista. E quando a gente vai lá, sempre se decepciona. Eu já fui várias vezes ver isso. Não é verdade? Segundo eles, esse espírito, que se dizia um líder religioso, fora quando o homem, um dirigente de uma denominação religiosa, e tinha ojeriza da palavra espírita. Nas casas espírita, que se dizia espírita, nem na porta ele passava. Tudo para ele, vindo do espiritismo, era coisa do diabo, Satanás, do cão, do capeta. Muitas das pessoas que seguiam ele, nas reuniões, davam comunicação. Para ele era tudo diabo. E ele expulsava com um simples palavreado: sai demônio, fogo nas costas, fogo nele. E era assim que ele agia, com esses tipos de manifestações que ocorria lá no seu culto. Foi um homem respeitado, um bom dirigente, segundo ele, um bom pai, um bom marido, também foi um bom filho. Segundo ele, pagava o dízimo dele direitinho. Segundo ele, pagava o dízimo dele direitinho. Chegou o momento dele partir.
E ele aguardou aí agora que ele fosse fazer parte da fileira dos que estão aguardando, dormindo, aguardando o juízo final. E aí ele dizia para mim: estou decepcionado, que vergonha. Arrasei, ataquei tanto vocês, e hoje estou me utilizando de vocês para expressar minha dor, minha agonia. Vocês que eu mandei tocar tanto fogo, hoje estou na condição de um queimado. Hoje eu estou sabendo quem era aqueles espíritos que se manifestavam lá. Era um necessitado, um carente como eu, em busca de um consolo, de uma consolação, como eu estou sentindo e tendo aqui de vocês. É uma pena eu não poder ir lá, neste ambiente que eu mantive por toda a minha vida, tomar um daqueles lá e dizer: acabem com isto aqui, que isso é pura mentira, a verdade é outra. Aí eu tapei a boca dele: não faço isso não. Isso eu já sei qual é a sua resposta. Eu não botei fogo nas costas de muitos. Se eu for lá, vão dizer que eu sou o diabo, então vou picar fogo nas minhas costas também. Portanto, eu vou deixar que eles tenham a surpresa deles, como eu estou tendo a minha. Deixei ele lá julgando que vai dormir. Já vi espírito dormir, que dormindo que eu estou. Espírito precisa de dormir. Existe isso para espírito? Eu disse: ainda bem que você descobriu, embora tardiamente, né? É lamentável ter descoberto isso tardiamente. Poderia você estar mais feliz, não estar sofrendo tanto. Está vendo que não valeu você dar tanto dízimo? Você pagar tanto pela sua salvação? Essa maluquice. Como é que pode conceber uma coisa dessa? Deus me criar de forma tão imperfeita, sofrida, miserenta, cheio de miserabilidade, cheio de dor, cheio de sofrimento, cheio de peste, e depois ainda me cobrar um pagamento para me salvar? Isso é uma tamanha de uma burrice que você divulgou por todo o tempo e incentivou a todos eles que se encontram lá a pregar isso também. Isso é a minha dor, aí constitui a minha dor, o meu sofrimento. Eu não tenho paz. Isso de um indivíduo que se dizia pastor. Agora imagine, imagine aí a situação desses ditos, mercantilista, divulgador de um Deus mercenário, conforme está aí nas religiões pregando. Esse Deus que cobra uma salvação minha e sua, ainda estipula percentual do mísero salário que eu ganho. Só para irracional mesmo acreditar nisso. Esses espertalhões, esses mercenários, enricando às custas do otário, do abestalhado, que são vocês que dão dízimo. Eu não encontro outro título a esses que dão dízimo: abestalhado, otário. Até porque eu não consigo conceber um Deus detentor de todo o conhecimento, todo o poder do universo, criador de tudo o que há nesse mundo universal, nesse mundo cósmico, se contentar a se situar na condição de um esmolé, necessitando de uma esmola minha todo mês, em nome de oferta, de dízimo. Só na cabeça de um irracional, só na cabeça de um ignorante é que isso pode firmar. Na minha, não. Vamos agora dar atendimento a esses tais que eu citei aqui, que não são poucos. São aqui que eles recebem verdadeira consolação. Aqueles que menosprezaram e denegriram. Vamos lá.